noite, prima. Seja bem-vinda. Que felicidade ver você aqui, prima. Boa noite, Daiane. Hoje nós temos uma super live maravilhosa e vamos falar das técnicas de gestão de emoção. Quero dar os boa noite aqui para o meu esposo, Gerson Matos, e dizer assim que nós estamos com um convidado hoje muito especial, mas muito especial mesmo, diretamente de Curitiba. Olha que fantástica essa conexão do nosso convidado. E hoje, esse é um programa diferente. Eu queria apresentar esse programa para vocês conhecerem, ou seja, essa live de hoje é do programa Conecta. Conecta é um programa da Associação Brasileira dos Profissionais de Coach, a BRAP Coach, de São Paulo. E é um programa de live nacional. E eu sou Wesley Castro, sou coordenadora desse programa Conecta de lives nacional. E sou também CEO do Instituto Star Coach, uma empresa de treinamento e projetos sociais. Que também sou diretora da BRAP Coach, que é a Associação Brasileira dos Profissionais de Coach. E nesse momento, como nossa live em nível nacional desse programa Conecta está sendo ao vivo para 19 estados. Então, 19 estados estão conosco nesta live. Foi divulgado e estão conosco aqui. E o nosso convidado já está aqui para essa super live maravilhosa. E eu quero assim dar boas-vindas para a Jaqueline, para a Luciane, para FG Soares, todos, pessoal, já temos gente aqui de Goiânia, do Tocantins, de São Paulo. Que felicidade, nosso convidado de Curitiba. Gente, antes de chamar, que eu vou já chamar o nosso convidado super mega especial. Hoje o nosso tema é técnica de gestão da emoção. As técnicas de gestão emocional nos fornecem mecanismo adequado para canalizar a atenção, as pressões e o estresse do nosso dia a dia. Porque não é o estresse que nos faz cair, mas é como respondemos às situações do estresse. E nada melhor do que o nosso convidado Gilvan, que eu já vou convidar ele e vou ler para vocês conhecer um pouquinho do nosso convidado. Quem é Gilvan? Gilvan Pramodi. Ele é diretor regional da BRAP Coach de Curitiba. Ele é treinador de gestão, especialista em gestão emocional. Ele é coach de relacionamento e sexualidade, terapeuta sexual, credenciado pela Escola da Nova Sexualidade Comum e Metamorfose. E é também facilitador de vários cursos e workshops em diversas cidades do Brasil e países como Índia, Europa e América Central. Olha só que fantástico! Eu vou mandar o convite agora para ele. Enquanto eu envio o convite, vou dar aqui uma menção para minha mãe no estado do Tocantins, para o Beto lá de Belém. Sejam todos bem-vindos. Hoje, conhecer essas técnicas da gestão emocional com o nosso super mega convidado super especial. Olá, Gilvan, boa noite. Ei, boa noite, querida. Que bom estar aqui, hein? Seja bem-vindo. Gente, eu não Obrigado. tá? Nós ministramos em São Paulo na Startup Coach em 2018, né? 2019, né? Então, assim, foi onde eu conheci o Gilvan. Então, assim, uma pessoa maravilhosa. Vocês vão amar ele aqui. Eu tenho certeza que esse presente que ele está hoje, dessas técnicas de emoção, vai ser surreal. E você anote a sua pergunta, porque também pode perguntar de relacionamento, porque ele é terapeuta de relacionamento e sexualidade. No momento que estamos vivendo, né, Gilvan? Nada melhor do que para nós melhorarmos nosso relacionamento, a nossa gestão da emoção, ok? Então, Gilvan, quem é Gilvan? Se apresente para todos nós. Vamos lá, Wesley. Olha, eu queria agradecer mais uma vez o convite. É um prazer enorme estar aqui falando com o pessoal da sua audiência. Tenho certeza que a minha galera vai entrar aí também para engrandecer aí o nosso evento, né? E, bom, o Gilvan é um cara, um profissional, acima de tudo, um profissional dos relacionamentos, né? Mas dos relacionamentos em 3 esferas, eu costumo dizer. Existe a esfera, sim, afetiva amorosa, afetiva sexual, onde nós falamos inclusive de habilidades sociossexuais através do coaching, no processo de coaching de sexualidade, né? Mas na sexualidade no sentido mais amplo da palavra, assim como preconiza a Organização Mundial da Saúde.
E também falamos sobre as esferas de relacionamento no meio empresarial, assim como falamos, trazendo a ênfase para a relação interpessoal. Então, a relação interpessoal, da forma como você trata o teu vizinho, como é que você trata a caixa do supermercado, como é que você trata o teu colaborador, importantíssimo hoje em dia, uma soft skill muito valiosa nos tempos de liderança e principalmente nos tempos de pandemia como nós vivemos hoje. E das relações, e a que eu considero mais importante, da relação intrapessoal, ou seja, da relação que você trata de você para com você mesmo. Né? Qual é a importância que você traz de você para com você mesmo, como você se trata. E aí, quando a gente faz essa pergunta para algumas pessoas, é interessante, porque a pessoa fala assim, Givan, mas a minha relação comigo mesmo tá super bem, tá 10, tá show de bola. Eu falo, pô, legal, que bom saber que você se alimenta bem, que você tem refeições adequadas, equilibradas ao longo do dia. Não, peraí, isso aí eu não falei. Eu falei, ué, você disse que se cuida bem, não é? É bom saber, eu gosto de conversar com pessoas que praticam atividades físicas, que fazem boas leituras, têm amizades incríveis. Aí a pessoa fala, eu acho que eu não estou tão bem assim. Por quê? Né? Porque a gente não foi treinado para isso, a gente não faz ideia de que realmente, aliás, a gente até sabe, mas a gente não executa. Essa é a grande sacada e esse talvez seja o grande chacoalho que eu quero dar para a nossa audiência de hoje, viu, Isleia? Que maravilha, Givan, fantástico. Então, pessoal, vocês viram aí, já sentiram. Daqui a pouquinho vocês podem mandar sua pergunta, porque hoje, além da gestão, tem um relacionamento. Olha que fantástico, tá? E eu queria assim, fazer uma primeira pergunta, né, para o Givan, que o que é uma gestão emocional? Muitas pessoas perguntam. Givan, eu estou num programa de 3 séries de lives para ser um profissional para o novo normal, que é o profissional disruptivo. E uma delas é falar sobre, né, a inteligência emocional, que é uma das competências. Então, muitas pessoas, o que é essa gestão emocional? O que você pode contribuir para entender essa gestão? Tá, a gente precisa entender primeiro, Isleia, que as emoções é algo inconsciente e na maioria das vezes acaba sendo imperceptível e são ações, neurotransmissores que reagem a determinado estímulo, às vezes interno, às vezes externo, e que você não tem tempo de avaliar se aquilo vai ser bom ou não para você, mas o organismo por si só, ele toma essa atitude para que você possa agir de forma mais rápida que possa garantir a sua sobrevivência. Então, as emoções, elas não são controláveis. A única coisa que a gente pode fazer com relação às emoções é fazer a gestão das emoções. Então, percebam o seguinte, vamos pensar que, num primeiro momento, existe um gatilho que vai disparar essas emoções. É uma emoção inconsciente, uma emoção que você não espera, você não comanda. Então, às vezes no meio empresarial, às vezes é uma demissão, às vezes é um feedback mal dado, nos relacionamentos, né? Pode ser uma falta de atenção que dispara em você um ciúme, né? Dispara em você uma reação emocional que você não controla. Então, eu sempre digo o seguinte, não adianta você querer aprender a controlar as emoções porque você vai perder o controle. E é sobre isso que eu falo. Eu acabei me especializando nessa parte comportamental que trata não da inteligência, mas da estratégia emocional. Porque a questão não é não perder o controle, e sim o que fazer após perder o controle. Se eu entendo que existe um gatilho que me gera uma emoção, que é inconsciente e incontrolável, me resta, né, gatilho, emoção. O que me resta é o que fazer com essa emoção. E para a forma como eu vou gerir as ações a partir de então, é que eu preciso de uma estratégia, é que eu preciso treinar, é que eu preciso me colocar em situações onde a resposta precisa ser prévia e não posterior a isso ver como é que eu reajo. Não é? Então a gente entra numa ação comportamental que fatalmente vai gerar um resultado. E aí, dependendo da forma como você age, um resultado positivo ou um resultado negativo. Gente, olha que fantástico, né? Antes de eu ir para a segunda, eu queria fazer menção, porque tem uma galera aqui de Belém, ó. Doutor Gustavo Matos, Clélia, é assim, minha cunhada, tem o Beto de Belém. Eu queria dar aqui para a Samara, aqui de Marabá, para Norma. Gente, tem muita gente aqui, tá? Sejam todos bem-vindos, gratidão, nos sentimos honrados, tá? De estar aqui, de você estar aqui conosco, honrando esse horário maravilhoso com o nosso convidado. E anote aí sua pergunta, porque eu quero receber perguntas de vocês aqui, viu, gente? Pro Gilvan, porque é o momento. Olha o cara, você ainda nem sabe. Ele é o treinador oficial do Hacker Training, não é isso?
Sim, eu sou fundador do Haka Training, né? Olha, que fantástico. Então, nós temos aqui, ó, Givan, eu falei que nós estamos sendo, né, transmitido para 19 estados. Já temos Tocantins, Goiás, Pará, Curitiba, Rio de Janeiro, então, assim, Sergipe, Pernambuco. Olha que fantástico, dentro do nosso projeto Conecta. Então, Gilvan, você falou muito bem sobre a gestão, da gente entender, digerir essas emoções. Qual a diferença entre a inteligência emocional e a gestão? Porque é bem parecido, né? As pessoas dizem, gestão, inteligência emocional. Como podemos A fazer inteligência emocional, na verdade, a inteligência emocional ela é a ciência que está por trás, é um estudo inteligente da forma das suas emoções. Posterior, na verdade, ter inteligência emocional é ter uma boa gestão das emoções. Eu costumo dizer que existe uma certa diferença na estratégia, né? E não quer dizer que uma coisa não seja complementar à outra. A estratégia é quando você... Eu gosto muito de um exemplo que o Jerônimo dá, o Jerônimo Temel, ele fala o seguinte, ele fala que inteligência emocional é você medir o tempo que você leva para perder o controle, depois que você perde o controle, o quão fundo você vai, né, nessa mágoa, nessa tristeza, nessa raiva, e o quão rápido você emerge, o quão rápido você volta para a superfície para você tomar novamente as rédeas daquilo da sua vida e você poder conduzir aquelas ações de forma assertiva. Eu costumo dizer o seguinte, que a estratégia emocional, ela não cuida qual o tamanho do seu pavio, ou seja, ela não vai tratar do momento que você estoura, ela não vai tratar do momento que você afunda, mas ela vai tratar do momento quanto você sobe. Então a questão, o que a gente desenvolve dentro dos nossos trabalhos, né, dos nossos workshops, do Haka Training, como você citou, é estratégias para que eu possa instalar em mim um foguete para no momento que, porventura, eu perca o controle ou eu saia, eu sofra o que nós chamamos, a neurociência chama de sequestro da amígdala, é aquele momento que dá um acesso de loucura e depois que você fez alguma coisa que você bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, o que foi que aconteceu? Você nem lembra do que aconteceu. Então, nesse sequestro da amígdala, a questão é como eu posso fazer depois que estourei o gatilho, depois que eu fui fundo, às vezes é uma briga com o filho, às vezes é uma briga com o esposo, com a esposa, e aí, quão rápido eu instalo esse foguete em mim, através de estratégias e gatilhos previamente, né, treinados, como é que eu posso fazer para que eu possa emergir o mais rápido possível e dar continuidade àquilo que eu tenho que fazer. Isso é muito importante, por exemplo, para quem é da área de vendas, né? Então, por exemplo, você está lá, já aconteceu isso comigo numa grande concessionária no Brasil, a gente estava dando treinamento de gestão e estratégia emocional para esses colaboradores e num dia específico, que era o dia das vendas. E eu sabia que tinha vendedores lá, por exemplo, que tinham que bater a meta naquele dia, não existia outra possibilidade, ou ele ia virar o mês no vermelho. Então, a questão é, a gente já estava esperando as reações diversas. Justamente esses profissionais chegaram e eu tinha também alertado, né, o gestor da empresa, e eu falei, olha, fica de olho nessas pessoas. E ele falou, por quê? Eu falei, fica de olho nessas pessoas. Era claro que essas pessoas iriam amanhecer naquele dia com uma pressão a mais daquilo que tinham para realizar. E isso poderia ser o gatilho de diversas discussões em casa, por exemplo, e foi o que aconteceu. Um dos vendedores brigou com a esposa porque a esposa, sei lá, o ovo dele estava menos cozido, menos frito do que o habitual. Ela foi cobrar dele alguma ação e ele com a cabeça naquele dia que tinha que bater meta. Chegou no trabalho e falou assim, que se dane as metas, né? Mas que foi uma questão de muito pouco para que ele pedisse até mesmo demissão se ele fosse pressionado naquele dia, como ele não tinha... como ele tinha essa meta para bater e como ele tinha brigado em casa e já estava chutando o pau da barraca, literalmente. Então, se o gestor faz uma pressão inadequada, sem levar em consideração o aspecto emocional daquilo que ele está vivendo, ele perde um bom vendedor. Assim como foi também uma das vendedoras lá, que deixou um filho adoentado em casa. Poderia ser pior, podia ser um filho hospitalizado. Como é que eu posso fazer a gestão daquilo que eu preciso fazer? Eu estou passando por dificuldades na minha residência, eu estou passando dificuldades na minha família, mas eu tenho uma meta de vendas que é o sustento dessa família, inclusive, e se porventura
está lá um dos nossos membros da família adoentado, consequentemente ele vai precisar de condições financeiras até mesmo para comprar um remédio. Então, a estratégia emocional é entender o quão eu posso ser efetivo naquilo que eu tenho para fazer, mesmo frente aos desafios que a minha vida me traz, né? Fantástico, Gilvan. Tem mais beleense aqui, viu? Luiz Otávio, tem mais pessoal do Tocantins, Divino, Reis. Gente, que maravilha. Gilvan, tem até uma pergunta aqui do Gerson Matos, tu conhece, né, meu esposo? Teve a oportunidade de conhecer. Tive a honra de conhecer esse homem. Isso. Lá em São Paulo, estávamos juntos. O homem, a pergunta dele, o homem deve ser autor da sua própria história? Existe técnica para gerir as emoções? Olha, existem técnicas sim, viu, Gerson? Um beijo para você, meu querido. Saudades aí. Porra, um homem incrível. E existem sim técnicas para gerir as emoções, mas eu diria que, como você iniciou o tema, eu acho que acima da técnica existe uma forma de pensar que é muito importante para que a gente seja realmente protagonista da nossa história. É a gente trazer uma única palavra e que essa palavra um dia eu acho que eu vou tatuá-la, né? É justamente a autorresponsabilidade. A única forma de nós assumirmos o comando de uma vez por todas é autorresponsabilidade. Isso é treinável, né? Eu costumo dizer o seguinte, principalmente as pessoas têm uma condição de vítima muito forte, né? Ah, é porque o mundo está contra mim, é porque o meu chefe não me apoia, porque a minha família não me apoia, porque o meu chefe não me dá uma oportunidade, a minha empresa, né, sempre está tentando passar a perna nos colaboradores. É uma ideia totalmente distorcida por uma condição, às vezes, do meio e, às vezes, de uma internalização daquela comunicação que não é adequada. Mas a questão é, se eu treinar a autorresponsabilidade e entender que a vida depende de mim e ela passa por mim, eu consigo, a partir de então, tomar ações que sejam mais assertivas, que sejam mais positivas, que me tragam bons resultados. Eu costumo dizer o seguinte, pensa assim, ó, principalmente para aquele vítima, né? Aquele que tudo está errado. Eu falo, faz assim, ó, a partir de hoje, se der um tsunami na Malásia, você é o cara responsável. Mas como assim, Givan? Como assim eu sou o responsável? Eu não fiz nada. Eu falei, mas faz de conta que fez. Faz de conta que você é responsável. E aí existem 3 tipos de responsabilidade, né? A Paula Abreu, uma grande amiga minha, uma vez ela me falou isso, eu nunca mais esqueci. A Paulinha falou assim, ó, existem 3 tipos de responsabilidade. 3 tipos de problemas, né? Os meus, os seus e os de Deus, né? E cada um que resolva o de cada um. A não ser que você resolva intervir nos de Deus. E aí passa a ser um problema seu também. Mas a questão, na verdade, é entender qual é o processo que eu tenho de responsabilidade naquilo que acontece, principalmente à minha volta. Eu sou responsável pela minha família, eu sou responsável pelas minhas ações dentro do meu trabalho, eu sou responsável pelos resultados que eu estou tendo na vida. Então, se eu não trouxer esse processo de responsabilidade, não existe técnica na face da terra que dê jeito, viu? É verdade, olha, gente, que fantástico isso, né? E hoje, nesse momento que estamos vivendo, precisamos mais do que nunca, né, de saber gerir essas emoções e aprender essas técnicas. Eu queria fazer uma menção para a Rose do Rio, tá? Que está aqui. E, assim, temos a psicóloga também aqui, deixa eu ver o nome dela. Acho que é Shirley. Seja bem-vinda, gente, que fantástico, né? Ter essas pessoas maravilhosas aqui. Então, diante de tudo que o Givan falou, eu queria uma pergunta minha, assim, né? Porque a gente dá treinamento, a gente sente as pessoas, tem essas conexões, a gente vê que está passando por um momento muito difícil e nem todo mundo tem essa capacidade devido a nós estudarmos, igual psicólogo, nós coaches, a gente tem essa habilidade de estudar e de fazer um exercício diário para gerir as emoções, porque para nós também não é fácil, né, Givan? Então, assim, é um exercício diário de inspirar, respirar, contar até 10 e dizer tá tudo bem. Então, aí até criar esse hábito, continuar normal. E eu queria ouvir, Givan, de você, como que eu posso, qual seria a técnica para ouvir com coração? Ai, que legal, que lindo isso. Solta,
aprender a ouvir com o coração, né? Ai, gente, isso é fantástico. Olha, a tua pergunta foi excelente. É a primeira vez que eu escuto dessa forma. E ouvir com o coração é ouvir com amorosidade, não é? É ouvir com acolhimento. Então, eu falo muito sobre o aspecto da comunicação afetiva. É a gente entender qual é a linguagem do amor do outro. Eu aplico isso hoje dentro de empresas e é lindo o resultado, né? Então, ouvir com o coração, primeiro, então, é você realmente trazer essa habilidade, né, de se importar genuinamente com o ser humano. É realmente ouvir atentamente os detalhes daquilo que está sendo dito, daquilo que aflige ou daquilo que alegra aquele ser humano. Né? E trazer nessa empatia adquirida, e aí para a gente poder vivenciar o processo da empatia, a gente precisa entender uma coisa. Primeiro, para a gente viver a empatia, a gente precisa passar primeiro pelo processo de percepção. Você precisa perceber o outro. Né? A gente fala às vezes de profissões invisíveis, né? O lixeiro que passa, a tia do cafezinho que passa, ninguém vê. Então você precisa primeiro perceber aquela pessoa. A gente precisa vivenciar que aquela pessoa está junto com você e com você, de frente com você. Isso é fundamental. Então passar primeiro pela percepção, depois sim vai haver a sintonização. Aí você vai entrar na frequência desse ser humano. Entrar no processo de empatia passa pela pela percepção do outro, perceber o outro, passa pela sintonização, aí sim eu alinho, eu escuto, eu abro realmente esse campo para que essa pessoa possa ser ela, né? E escuto verdadeiramente com amorosidade. É onde eu me permito não entrar no lugar do outro, mas tentar entender o mundo do outro. Né? E aí sim a empatia acontece. E quando a empatia acontece a esse nível, surge um grande fenômeno que nós chamamos de compaixão. Compaixão não é pena. Compaixão é vivenciar aquele momento e saber o quanto o outro é especial para você e ele está cedendo para você, seja quem ele for, aquela presença divina. Então, escutar com o coração talvez possa ser traduzido dessa forma, Islé. E eu achei lindo a gente poder falar sobre isso, porque quando a gente fala de comunicação afetiva é isso, né? É a gente se comunicar através da sensorialidade, através dos olhos, através da escuta, através do toque às vezes, e o toque é fundamental, a falta do toque nos adoece, não é? É poder falar com o coração, né? Isso é até uma passagem bíblica que diz, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, o que é que você tem escutado de pessoas que talvez esteja precisando de ajuda, assim como nós, como você mesmo disse, né, Wesley? Eu também tenho tido as minhas crises, né, nessa pandemia louca, e às vezes de forma involuntária, porque a gente se coloca em condições mas nos falta às vezes um apoio para que você possa realmente exercer e ser a sua melhor versão. E a gente toma do próprio remédio, né? Nessa hora que a gente toma do próprio remédio. Eu vou deixar aqui algumas dicas valiosíssimas para essa turma de hoje, né? De se conectar através de 3 pilares fundamentais, que é pensamento / foco, né? Onde a gente pode mudar essa angulação das emoções, né? Ou seja, através do pensamento, através da fisiologia e através da linguagem. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, Essa Oi? dica só no finalzinho, segura aí. Então tá bom. Aí, Eu já vou soltando tudo aqui, eu sou... porque nós temos uma pergunta aqui diretamente de Belém, Luiz Otávio, ele pergunta o seguinte: temos um antivírus para trabalharmos as nossas emoções? Tem o que a gente chama na verdade, de blindagem emocional, né? E tem a ver aí com esse processo do que eu acabei de falar, né? Blindar as emoções não necessariamente vai te tornar uma pessoa que esteja imune às emoções, não é? Não vai te tornar insensível às situações ou às circunstâncias. Blindar as emoções significa que você vai, a cada reação negativa, você vai promover uma ação positiva. O que é uma ação positiva? Às vezes é uma frase. Não é? Então, por exemplo, quando eu vejo alguma situação, e até nós estamos promovendo essa semana o curso de capacitação e liderança humanizada, onde a gente faz justamente isso, né? A gente vai falar lá, vai preparar esse profissional para
trabalhar com as emoções no meio empresarial, no meio corporativo. E aí o meu sócio dessa empreitada, ele falou assim, poxa, Givan, faz isso, faz assado. Aí hoje eu falei para ele, cara, uma coisa que está um pouco desconfortável para mim é a gente fazer dessa forma um pouco corrida e eu não colocar os detalhes como eu gostaria de colocar. Porque nesse momento da mediocridade, no sentido de andar na média, é uma das frases que me vem, e isso não quer dizer que a gente está sendo menos do que poderia. A gente está fazendo da forma máxima como a gente pode. Né? Mas o que me vem nesses momentos de falar assim, não, só recorta, não edita, na hora me vem uma frase que está instalada na minha cabeça que é muito forte, que é o não menos que o extraordinário. Então, quando eu vejo uma situação que pode ser mediana, eu me protejo contra isso, que aparentemente parece muito, não vai fazer mal para ninguém, mas para mim faz. Então, eu me protejo contra isso dizendo, não menos que o extraordinário, é uma frase. Né? Esse é o meu antivírus para mediocridade. Esse é o meu antivírus para o mais ou menos. Né? Nem Deus gosta dos mais ou menos, gente. Tá lá. Antes fosse frio ou quente. Mas quando tu é morno, eu vou te vomitar, Lazarento. Né? Vou botar para fora. Ninguém gosta de nada morno. Né? Seja frio ou seja quente. Vai para frente. Então perceba que a mediocridade, ela é um vírus. Tá? Tão letal quanto o Covid-19. E o meu antivírus contra a mediocridade é uma frase que eu trago não menos que o extraordinário. Às vezes, em momentos difíceis, principalmente a gente tendo que se reinventar numa série de situações, e eu acredito que a gente até já está acostumado com isso, principalmente esse mundo digital, né? Hoje eu saí em Curitiba e a cidade voltou ao normal, assim, praticamente. Eu fui levar o meu pai em casa e eu vi aquela agitação, um monte de carro e loja aberta. Aquilo me incomodou, porque a gente está tão enclausurado de certa forma e fazendo as coisas que a gente tem que fazer dessa forma aqui, que parece que eu falei, meu Deus, parece que eu estou fora do ritmo, né? E provavelmente muita gente vai sentir isso também. É como se eu estivesse fora do ritmo. Como assim? A cidade voltou ao normal e eu estou lento ainda. Então, para desafios como esse, ou desafios quando eu me coloco em situações mais, né, mais desafiadoras, eu sempre tenho uma outra frase que é também o meu antivírus. Né, que é aquela frase quando você pensa assim, poxa vida, tá tão difícil fazer dessa forma. Em vez de eu pensar em desistir, eu tenho um outro antivírus que eu aplico imediatamente que diz assim, guerreiros não nascem prontos. Guerreiros não nascem prontos. Quando eu me sinto realmente desafiado, quando eu me sinto realmente cansado, eu olho para mim e digo assim, guerreiros não nascem prontos. E aí eu sei que aquela é uma grande oportunidade para eu poder me esmerar. Aquela é uma grande oportunidade realmente para ser um ser humano melhor. Né? Esses são os antivírus secretos poderosos. Eu queria desafiar aqui a criar o seu decreto. Os seus 3 decretos em situações que você possa em algum momento fazer uso desse antivírus aí para que você não caia nessa armadilha da mediocridade, para que você não caia na armadilha do desistir, de achar que a vida não está sendo o suficiente para você. Gente, que fantástico! Anote aí, coloque, acredita no seu guarda-roupa, no seu banheiro, onde você passar. Coloque essa, guerreiros não nascem prontos. E você é um guerreiro. Então lembre-se disso. Olha quem está entrando aqui conosco, Érica Rossi, diretamente de Minas Gerais. Olha, temos uma pessoa aqui, gente, tem o Denis, nós temos o Leonel Tafarel, tá? Não é o da Copa do, da Copa do Mundo. Vai que é tua, Tafarel! Mas ele é do shopping, ele é consultor de vários shoppings do Brasil. E ele reside no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas ele dá consultoria em grandes shoppings, em Belém, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até fora do Brasil. Olha que fantástico. É o Tafarel do shopping. Tem uma grande admiração e um abraço, Tafarel. Beijo. Gente, olha que fantástico. Síndica, seja bem-vindo. Silvia. Deixa eu fazer algumas menções. Sofia, do Rio de Janeiro. Silvana. Gente, que fantástico, né? Renata. Tem uma terapeuta aqui também com a gente. Denis. Olha que fantástico. Estamos aqui nessa live, gente. Tá assim apaixonante. Se essa live fosse 2 horas, eu ia pedir pro Givan fazer um momento. Você não tem noção disso, tá? O que é? Vou deixar só curioso. Quem tiver pergunta,
e coloca aqui para a gente fazer. Lembra que ele pode falar algo que pode ajudar no seu relacionamento nesse momento, né, de quarentena e tal. Então, tem uma outra pergunta aqui, Gilvan, que diz o seguinte: quais as emoções mais complexas que você acredita, assim, que pode estar acontecendo nesse momento com algumas pessoas? Olha, eu fiz uma live há um mês atrás, olha só, há 30 dias atrás, olha que louco. E eu tava, naquele momento, me percebendo diferente do que eu achei que estava, né? E esse momento de autoconhecimento, ele é muito importante. E o que que é a autopercepção, né? As pessoas me perguntavam assim, Givan, e o que que mudou? Né? Há 30 dias atrás. Givan, o que que mudou no teu dia a dia, né? Eu falei, não, no meu dia a dia não mudou nada. Quando eu tô sempre em casa, eu tô sempre fazendo as mesmas coisas, eu tô sempre estudando, eu tô sempre montando as minhas palestras, os meus treinamentos, e eu também faço mentoria online. Então, para mim, não mudou nada, né? Eu acho que daqui uns 30 dias, você vê 30 dias eu ainda tô em casa, ainda não tô fazendo evento na rua. Mas naquele momento, eu tive, na verdade, eu descobri dias depois que eu tava tendo uma diferença. Eu estava tendo uma diferença comportamental que eu não tinha percebido ainda. E eu passei a chamar isso de surto invisível, né? E quando você não conhece o inimigo, de certa forma, né? Uma forma de falar, na verdade, você não tem como combatê-lo. O que fazem os grandes heróis, né? Do Marvel, na televisão? O que esses heróis fazem? Eles quando vem um inimigo invisível, eles não conseguem combater esse inimigo invisível até o momento que eles, de alguma forma, usam uma tática para poder fazer com que esse inimigo apareça. Ou seja, soprar uma farinha, soprar um trigo, né, jogar um lençol por cima. E a partir do momento que você identifica esse inimigo, aí sim você passa a ter o que fazer, como reagir a ele. E da mesma forma, por isso eu chamei de surto invisível, porque naquele momento onde me perguntaram o que mudou na sua vida, eu não tinha percebido o quanto aquilo tinha mudado. Na verdade, eu achava que não e já tinha mudado muita coisa, porque na melhor das hipóteses, nós estávamos vivendo uma situação onde ir para fora, ir para a rua, significava que você estava indo contra uma ética social de proteção. Né? Em Curitiba, apesar do número de casos aqui ser muito baixo, às vezes eu brinco, eu falo que a gente não está na estatística, são mais de 22 mil mortes, segundo aí relatos em todo o Brasil. Em Curitiba a gente tem 36 pessoas só que morreram, e ainda assim questionável se de Covid. Então o Sul tem sido um comportamento diferente com relação a essa pandemia, não é? Então a questão era, algo estava acontecendo e eu não estava percebendo, mas isso alterou o meu sono, eu passei a dormir muito tarde. Aliás, eu praticamente dormia e acordava no mesmo dia, dormia às 4 da manhã, acordava às 10. Eu passei a ter maior irritabilidade, eu passei a perceber que as coisas que geralmente eu fazia e gostava já não me atraíam tanto ou não satisfaziam tanto. Então houve uma diferença assim, né? Então essas emoções que a gente eu chamo de surto invisível, são condições que não são tão complexas, porém exigem de você um processo de autoconhecimento que você possa se auto-perceber qual a forma de comportamento que não está sendo como era anteriormente, e faça com que você tenha, a partir de então, ações equivalentes. Muita gente fala o seguinte: Givan, passa para mim aí uma meditação para eu ficar recitando em casa, um mantra para eu ficar recitando em casa para eu melhorar as minhas emoções. Eu falo, gente, olha, não quer dizer que a meditação não seja tão importante, tá? Ela é importante. Ela é fundamental para que você possa vivenciar esse processo de autoconhecimento. Agora, só ficar em casa emanando luz para o universo não vai adiantar. Não vai adiantar. Eu vou ficar aqui orando. A oração é ótima, a oração tem uma frequência enorme, gigante, cura muita gente. Mas você precisa trazer uma ação específica, não é? Então, quando a gente fala, eu vou fazer a minha oração de manhã, é fundamental. Eu preciso saber como eu quero o meu dia. Eu crio o meu dia a partir do momento que eu abro os olhos e falo, hoje o meu dia vai ser produtivo. Hoje o meu dia vai ser incrível. Hoje eu vou falar com pessoas que eu não falo há muito tempo, mas que eu amo e quero ter por perto. A tecnologia nos favorece dessa forma. Se eu não fizer esse decreto, o dia passa e eu não percebi. Né? Eu não tenho anotado aquilo que tem que ser feito. A minha oração é para que eu possa entrar em comunhão comigo, a comunhão com o divino, com o ser, com aquilo que você acredita e com as pessoas à sua volta.
Mas eu preciso tomar uma ação efetiva também, além da oração. Pensamento é fundamental. Acabei de falar como mudar o seu estado emocional. Pensamento. Pensamento é oração. Beleza? Se eu puder unir isso ao aspecto da fisiologia, ou seja, uma prática de uma atividade física, um exercício do riso, e a gente passa muito isso dentro dos nossos trabalhos, né? Que é rir espontaneamente, mesmo que fake. A gente sabe que mesmo que fake, os benefícios acontecem da mesma forma. Então, trazer isso, internalizar o aspecto de linguagem, como é que eu posso internalizar aquilo que está acontecendo à minha volta, mas de forma positiva, né? A linguagem que eu faço, que eu trago do mundo externo para o mundo interno, é fundamental para que eu possa externar aquilo que eu engoli, aquilo que eu me alimentei, né, do dia a dia. Se eu fico escutando só desgraça o dia todo em noticiários, automaticamente eu vou apresentar um quadro severo ou médio, né, de ansiedade, uma crise de ansiedade. Aí eu tô achando que eu tô com a porra do coronavírus, morrendo de falta de ar, e na verdade eu tô tendo uma crise de ansiedade. Notícias que me cercam, eu digiro aquilo e aquilo não vai cair bem. Definitivamente não vai cair bem. É isso. Gente, olha que show! Que aprendizado, que conexão, que técnicas e aprendizado do Gilvan. Gilvan, eu tenho uma pergunta aqui, eu acredito que é dentro do que eu... Essa é a conexão, a gente tem conexão com os participantes, com o convidado, as coisas vão fluindo. Então, assim, existe uma pesquisa, né, que os neuropsicólogos, eles explicam que as pessoas têm, em média, cerca de 6 mil pensamentos por dia. E desses 6 mil, 95% são os mesmos pensamentos do dia anterior. Olha, e são a maioria do outro dia anterior. Então, vivendo nessa pandemia, eu acredito que está meio que repetindo nossos 6 mil pensamentos iguais, né? De ontem, de hoje, 60 dias. E as pessoas estão ansiosas, depressivas, sem saber gerir essas emoções, preocupadas, gera o estresse. E a Jaqueline falou assim, como lidar com o emocional neste momento de pandemia? Então, seria realmente isso, né? Esses 6 mil pensamentos, que 95%. O que a gente pode fazer de diferente para mudar esses pensamentos? Legal. Os pensamentos, eles sempre têm uma fonte, não é? Primeiro passo, eu costumo dizer o seguinte, nós temos dentro da nossa cabeça os neurônios chamados neurônios espelhos. É aquilo com que você se conecta e você reproduz, e aí, consequentemente, esses pensamentos, eles se retroalimentam. Então, o primeiro passo para a gente poder lidar com isso é começar a deixar de assistir noticiário, gente. Noticiário no máximo uma vez por dia. Uma vez por dia tá bom. Eu só assisto noticiário para saber para onde que eu posso correr. Porque fecha aeroporto, fecha rodovia, eu só quero saber para onde que eu posso correr. Então por isso que eu assisto noticiário. Eu assisto no máximo uma vez por dia. Eu entrei numa neura de assistir o dia inteiro para saber se ia mudar alguma coisa. É sempre a mesma notícia, não é só os pensamentos que se repetem. São as notícias que se repetem, só que na nossa cabeça sempre parece ser algo novo. E aí, poxa, foram 22 mil mortes hoje. Aí você assiste de novo ontem, era 22 mil. Aí amanhã é 22. Aí parece que foram 66 mil pessoas que morreram. Porque o cérebro, ele retroalimenta os pensamentos. Então percebam o seguinte, uma das coisas que eu sempre falo é que eu sou um pouco enfático para poder chamar a atenção. Eu falo que não existe livre-arbítrio. Eu falo, não existe livre-arbítrio. Você é sempre um fruto do meio. A pessoa fala, como assim? Como assim eu não mando na minha vida? Eu falei, não, você não manda na sua vida. Sabe quem manda na sua vida? As pessoas que estão à sua volta. Porque você vai reproduzir exatamente o que elas fazem. Agora, olha que interessante, né? Olha que interessante. Se eu chegar a esse ponto de que realmente eu não tenho escolha, eu vou ser influenciado. É isso que eu quero dizer. Eu não tenho escolha, eu vou ser influenciado. Porque é uma condição biológica. Percebam, não é psicológica, é biológica. Eu vou ser influenciado. A única escolha que me resta, se eu sei que eu vou ser influenciado, é por quem eu quero ser influenciado. Pelo que eu quero ser influenciado. Aí eu me cerco de boas amizades, aí eu me cerco de bons livros, aí eu me cerco de boas notícias, me cerco de um bom filme e eu começo a reagir diferente. Os meus 6 mil pensamentos têm uma outra frequência. Tem uma outra qualidade. E aí tá tudo bem se ele reverberar pelos 2, 3, 4 dias depois. A questão é de qual tipo de alimento na minha cabeça eu estou fazendo uso.
não é? Então, a partir daí é que eu faço uma diferença real nas minhas ações e, consequentemente, nos meus resultados. Olha, gente, como é importante isso. Olha, eu nem sei, não tenho mais nem palavra para dizer que cada pergunta é um aprendizado maravilhoso. E assim, tá todo mundo gostando, tá todo mundo aqui dando parabéns, porque é algo maravilhoso mesmo. E assim, é bem profundo. E o que o Gilvan falou agora é você. Existe uma pesquisa, né? Eu não me recordo o nome do estudioso, que mas talvez tu recorde, que existe uma pesquisa que nós somos a média das 5 pessoas que convivem conosco. E aí eu pergunto os participantes, quem são as pessoas que você está convivendo? Estão mais lamentando? É algo mais positivo ou negativo? Não é isso, Gilvan? É, bem por aí. Começa por aí, né? E é interessante que nessa pesquisa, é tanta gente que fala sobre isso que eu até eu não recordo a fonte primeira, né? Mas dentro dessa pesquisa ainda, um exemplo real sobre isso que a gente está falando é que você pode fazer o seguinte: pega essas 5 pessoas que você convive, com que essas pessoas que têm mais, às vezes os 5 melhores amigos, né? Ou os 5 parentes lá que você anda todos os dias. Você vai fazer o seguinte: você vai perguntar para eles, se eles são seus melhores amigos, eles vão te contar. Pergunta quanto eles ganham. Você vai somar o salário dessas 5 pessoas e vai dividir por 5. 20% a mais ou 20% a menos é o teu. É na prática. Fantástico, gente. Dica para casa, tá? Tarefa para casa. E assim, faça com as emoções que eles estão te trazendo, né? Se é negativo, se é positivo. O que eles estão agregando a você? Porque eu acredito que essas pessoas que vêm lamentando, que vêm negativamente, você tenta. É melhor você ir se afastando, porque contagia. Não é assim? Então, gente, Exato. estamos chegando ao final. Olha, muito triste. Por quê? Porque falta apenas 17 minutos. Então, eu até tinha uma pergunta aqui, Gilvan, sobre meditação. Porque, né, tu entrou aí um pouco. O que é a meditação? Seria melhor, né? Muitos pegam a Bíblia e tal, mas você é um especialista, vem fazendo vários trabalhos nessa questão, meditação guiada, onde você também faz, ou qual seria a melhor meditação, né, para as pessoas fazerem nesse momento? Olha, eu costumo sugerir, porque tem muita gente, principalmente no Ocidente, né? Há 2 anos eu dou curso de trabalho também, mas no Ocidente, lá é muito comum simplesmente as pessoas falarem assim, vamos meditar, e se torna algo muito natural. Mas no Ocidente, a gente tem uma certa dificuldade, porque não é prática comum. Então eu sempre sugiro a meditação de 1 minuto. Né? Eu sigo as orientações de um grande amigo chamado Prem Baba, e ele fala assim: medite por 1 minuto, silencie por 1 minuto. E é muito simples, muito simples. Basta você fechar os olhos e você prestar atenção no ar que entra e no ar que sai. Percebe, se você prestar um pouco mais atenção, você vai perceber o ar que toca as suas narinas na entrada e o ar que toca as suas narinas na saída. Perceba, traga essa percepção por 1 minuto apenas. E se você fizer isso ao longo do dia, pelo menos umas 3 ou 4 vezes, eu não tenho dúvida de que você vai exercitar não só a tranquilidade do seu organismo, mas também o processo de foco, o processo de disciplina, para que você possa ter, né, um pensamento de maior qualidade e o teu corpo agradece, viu? 1 minuto, gente. Esse é o desafio aqui. 1 minuto. Maravilhoso. Gente, é muito bom. Você vai sentir realmente a diferença fazendo essa meditação. Então, tá chegando a hora do nosso presente, né? Falta só 15 minutos. Eu acredito que o Gilvan vai começar já a soltar os presentes, tá? Que são 3. Boa! Anote, Isso. a caneta, tá? Então, assim, e ele vai já dar esse presente. É contigo, Gilvan. Massa. Olha só, são 3 perguntas. Eu quero contribuir aqui com 3 perguntas. Naquele momento que você se encontra sem saída, né? Naquele momento que você fala que as coisas estão difíceis, naquele momento que você, de repente, até mesmo se sente injustiçado. Você fala, meu Deus, mas o que foi que eu fiz para merecer isso? Eu só ajudo as pessoas, por que eu estou passando por isso? Né? Eu quero que você faça 3 perguntas e você anote, e você possa usar essas perguntas, ora em momentos realmente que você considera desesperadores, mas também ora em momentos felizes. Porque trazer essa autopercepção através da maiêutica socrática, que é nada mais nada menos do que realmente se auto-questionar, e é a base do processo do coaching, vai fazer com que você tenha uma visão muito mais ampla de tudo aquilo que está acontecendo.
né? Muito mais ampla de tudo aquilo que está acontecendo. Quero deixar um convite também para quem quiser conhecer um processo da nossa capacitação em liderança humanizada. Me segue aí, Givan Pramode. Se digitar lá só Givan e aparecer um cara bonito, sou eu. Pode seguir, pode me chamar aí no privado, né? A gente troca uma ideia, a gente conta um pouquinho mais sobre essa metodologia. Tem um grupo especial que está rolando aí, que vai rolar essa semana. Enfim, se você quiser fazer parte desse time, vai ser mais do que bem-vindo. Agora, trazer esse processo do autoquestionamento, ele é fundamental para você poder enxergar o macro, né? Todos nós temos uma visão parcial da realidade. Todos nós temos apenas uma visão parcial da realidade. Então, muito cuidado quando você fala que as coisas são azul. Gente, nem sempre, né? As coisas deveriam ser assim. Calma, nem sempre. Porque fulano fez isso. Você perguntou a fulano? Não, mas disseram. Não, calma. Né? A gente tem uma visão muito parcial da realidade. Cuidado com os extremismos, cuidado com o absolutismo, muito cuidado com isso, porque você corre um grande erro, um grande risco de realmente dar um passo e cair num buraco que às vezes seja mais difícil você se levantar. Então perceba que, ainda dentro dessa realidade parcial, nós temos 3 filtros dessa realidade: deleção, distorção e generalização. De acordo com a deleção daquilo que realmente te interessa, 2 pessoas na mesma situação, no mesmo cenário, podem ver coisas totalmente diferentes, né? A deleção é aquilo que te importa naquele momento. A distorção, que é aquela realidade, ainda assim, ela tem que ser, de certa forma, moldada para caber na sua realidade, porque você não entende por falta de experiência, às vezes, mas como aquilo está acontecendo de certa forma, e você molda ela à sua realidade. E a generalização é pegar tudo aquilo que você conheceu, viu naquele momento, depois de todo esse filtro, e ainda colocar numa caixinha onde você acaba, né, entrando em uma situação muito pobre de informação. A verdade é essa. Então, sabendo dessa simplicidade, da humildade que temos que ter ao longo dessa jornada, do processo, seu e de outras pessoas, eu quero que você faça 3 simples perguntas. E a primeira é: mesmo em tempos de pandemia, eu tenho que aprender aqui? O que eu tenho que aprender com essas pessoas? O que eu preciso aprender nesta circunstância? Vamos assumir a autorresponsabilidade, bater no peito e falar, deixa comigo, mas eu preciso trazer respostas. E essas respostas, tem muita gente que me fala o seguinte, Wesley, é muito lindo isso, porque fala assim, nossa, Givan, sempre falam pela manhã, né? Pela manhã na sua oração, numa conversa com Deus, quando elas fazem essa pergunta a Deus, elas falam assim, nunca me deixou de chegar uma resposta. Sabe? Isso é lindo. E pode ser desse jeito, né? Pode ser você chegando para você mesmo, olhando a situação, botar a mão na cintura e falar, o que eu tenho que aprender nesse lugar aqui? Pode ser dessa forma, mas pode ser também nesse momento divino, nesse momento de conexão, nesse momento que você possa se conectar com algo maior, com uma sensação maior, e perguntar, né, a esse momento, falar, poxa, o que eu tenho que aprender aqui, Deus? O que eu tenho que aprender nesse momento, com essas circunstâncias, com essas pessoas? As respostas virão, as respostas vão chegar até você. Talvez não seja a primeira, talvez não seja a segunda, talvez não seja a 5ª resposta. Talvez a 10ª resposta faça mais sentido. Observe cada uma delas. A segunda pergunta que você precisa se fazer é: qual é a oportunidade que eu não estou enxergando? Gente, olha, é fenomenal, né? Quando a gente olha para uma determinada situação ou circunstância e você se faz essa pergunta e fala, qual é a oportunidade que eu não estou enxergando? Eu estava com um monte de evento ao vivo para acontecer. Eu tinha evento em Portugal, eu tinha evento em São Paulo, eu tinha evento em tudo que é lugar. E eu sou muito do presencial, porque eu sou muito do toque, eu sou muito do olhar, eu sou muito da conexão, eu sou muito sensorial. E de repente eu falei, meu Deus, e agora? Né? Com tudo isso, tudo cancelado, tudo que estava planejado, passagem aérea, eu falei, como é que a gente vai fazer agora? E aí eu me fiz assim, eu falei, gente, qual é? No momento do desespero, inclusive, eu falei assim, qual é a oportunidade que eu não estou enxergando? Eu estou trabalhando 3 mínimo do que estaria nos eventos presenciais. Por quê? Porque agora não tem distância. Tipo, Givan, você vem a São Paulo dar uma palestra? Eu vou, mas estou sem agenda, só posso em junho.
Agora não tem. Não tem por que não ir. Simplesmente eu me conecto a uma plataforma digital e eu estou em São Paulo. Assim como ontem eu estava em Portugal dando aula, né? Eu sou professor do Instituto Português de Naturologia, com sede em Lisboa. Eu estava dando aula em Portugal ontem. Então, não tem por que eu não estar em Portugal. Né? Então, eu praticamente estou todos os dias em todos os lugares, a partir dessa tecnologia que nós temos. Então, qual é a oportunidade que eu não estou enxergando aqui, agora? E talvez enxergar a oportunidade significa que você vai ter que desenvolver novas habilidades. Habilidades são duas habilidades fundamentais nos dias de hoje. Primeiro, a habilidade digital. Você precisa digital, você precisa sair do analógico. Seu negócio corre sérios riscos de morrer. E uma outra habilidade que é fundamental, seja no offline ou no online, é as suas habilidades de venda. Não adianta você ser um excelente marceneiro, não ser um excelente advogado, não adianta você ser um palestrante, sabe se vender. Se você não sabe entregar o seu produto. Faz sentido o que eu estou falando aí para vocês? Coloca aqui embaixo se faz sentido. Nós temos a terceira pergunta master aqui, né? Falamos sobre o que eu tenho que aprender aqui, o que eu tenho que aprender com essas circunstâncias, nesse local, com essas pessoas. Qual é a oportunidade que eu não estou enxergando? E a terceira pergunta, eu tenho até que contar uma história para vocês, como é que eu descobri a terceira pergunta de uma forma inusitada. Eu tive que abrir a torneira no banheiro, num Airbnb que eu estava em São Paulo, e era a primeira vez que eu estava naquela unidade. E na hora de abrir a torneira para tomar banho, eu fui forçar para o lado comum, e na hora de forçar para o lado comum, a torneira não abria. Eu fui com as duas mãos, que eu falei, não é possível que eu estou tão fraco assim. Fui lá e forcei essa torneira para o lado que eu considerava o lado... Lembra? Visão parcial da realidade, né? Da verdade. E eu lá, forçando pro outro lado, eu falei, gente, eu vou quebrar essa torneira. Eu vou sair daqui com prejuízo, tendo que pagar uma torneira, né? E aí, quando eu larguei a torneira, eu olhei pra torneira e falei, cacete, mas se não é lado, no mesmo instante me veio a resposta. Só pode ser pro outro, né? Ou seja, se não é, peguei com a mãozinha e pro outro lado, abriu a torneira. Qual foi o grande aprendizado que eu tive disso? Se não desse jeito, de que outro jeito seria? Se não desse jeito, de que outro presencial, Givan, de que outro jeito seria? Online. Posso juntar pessoas no mesmo ambiente? De que outro jeito seria? Eu posso juntar pessoas numa plataforma. Eu posso continuar a fazer as mesmas coisas que eu faço, mas de uma forma diferente. Tudo bem, não tenho toque ainda, não tenho olho no olho. Aliás, até de certa forma, eu estimulo isso nas plataformas, nos nossos cursos, inclusive, né, de ver a carinha de todo mundo, para poder a gente se enxergar. E está sendo lindo, e está sendo incrível igual. Não é? Nada substitui o toque, nada substitui o contato. Nós estamos, inclusive, passando uma privação de produção de substâncias como a ocitocina, justamente por esse afastamento social. E isso nos traz grandes malefícios. Né? Papo para uma outra live, mas o Fantástico falou esse domingo sobre isso, né? Eu achei incrível. Eu falo essa porra há mais de 10 anos, ninguém nunca deu muita atenção. Aí o Fantástico falou agora, né? Tava na hora. Verdade, gente. Olha aqui, 3 presentes maravilhosos. Acredito que todo mundo anotou aí. Nós já estamos chegando no final, tem 5 minutos. E eu queria ler uma frase assim que eu amo, antes da mensagem final do Givan, que é do Augusto Cury, né? Então, assim, ele diz o seguinte, né? Apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no teatro da vida. Entender que não existe pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos e outras desistem deles. Então, eu acredito que é o momento de não desistir e anotar tudo que você anotou aí do Givan, que tudo esses aprendizados, e saímos mais fortes dessa pandemia. Vamos sair todo mundo mais fortes e preparado para o novo normal. Deixa a tua mensagem aí, Givan, de final. É isso, gente. Olha, quando você falou agora, né, não existem os fracassados, né? E isso me lembra muito um manifesto de Theodore Roosevelt,
E eu uso muito isso nos meus treinamentos também, onde ele diz o seguinte: se eu falhar, falharei agindo excepcionalmente, de forma que o meu lugar nunca seja ao lado das almas frias e tímidas, que não conhecem nem vitória e nem derrota. Eu gostaria de deixar essa mensagem para todos os nossos ouvintes aí, nossos telespectadores, Instagram, né? Me sigam lá, faço questão da gente continuar esse bate-papo. E foi um prazer estar aqui com todos vocês, viu? Uma honra, realmente. Gente, que lindo, né? Que live linda, maravilhosa. Eu quero agradecer a todos os participantes aqui de Belém, Tocantins, de todos os estados aqui presentes. Assim, muita gente, não dá para falar o nome de todo mundo, mas sinto, assim, meu sentimento é de gratidão de todos os participantes aqui, desse bate-papo gostoso, desse aprendizado, de agradecer ao Gilvan por ter dado o nosso convite lá do Tocantins. A mãe estava lá no Tocantins, ele é esse cara maravilhoso. E dizer para vocês, Parauapebas, teve gente que chegou no final, mas já pegou presente, porque estava no trabalho, a Patrícia lá de Parauapebas. E quero dizer assim, se fez sentido tudo que foi falado aqui para você nesse momento, e que você queira compartilhar com alguém, tira um print, marca nos stories, me marca o Gilvan. Se você não me segue, não segue o Gilvan, segue lá, porque a gente estamos com um programa de live, de mentorias, tem muitos processos gratuitos aí para você crescer, desenvolver e melhorar cada vez mais a pressão. E nós do Projeto Conecta da Brap Coaching, estamos cheios de novidades. Se você ainda não conhece, nas nossas redes sociais está o link de cada estado. Entre lá no link, temos um grupo no Telegram e tem algo assim maravilhoso para você. Eu acredito, se alguém que tiver assim, eu tenho 1 minuto, tinha final, colaborar conosco aqui, é o momento. O jogo termina em 45 minutos, mas ainda tem 1 minuto de prorrogação. Olha, eu vou ler. É muita entrega. Para diz que amou, né? Parabéns. Todo mundo agradecendo, dizendo que a live foi linda, mesmo que chegou. Gente, muito elogio, muita coisa boa. A nossa felicidade de poder contribuir com o nosso melhor, né, das pessoas é o maior presente, né, Gilvan? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, que vocês possam compartilhar e nos seguir, porque nós estamos aqui trabalhando. O que nós queremos? Eu vou usar uma frase, gente, fantástica, que eu assisti uma dia desse. Quem assistiu vai saber. Desde que nós, profissionais, especialistas, tá? Estudamos, ficamos nervosos em alguns momentos, mas a gente sabe equilibrar, e vocês ficam tranquilos e recebem todo o conhecimento que a gente está doando para você, não é assim, Gilvan? É bem por aí, a gente vai aprendendo no campo de batalha e vai trazendo a informação aí para quem tá chegando. Porque guerreiro, o que acontece, Gilvan? Guerreiro? É, porque guerreiros não nascem prontos. Guerreiros não nascem prontos. Lembrem-se disso. Você está sendo forjado para ser um guerreiro de verdade e atuar onde você estiver atuando. Gilvan, acho que tem uns 1 minuto só. Tu consegue dar uma palhinha do hack, assim, alguma coisa pra gente? Não, o Haka não tem como. O Haka tem que ser de outro jeito. Tem que ser presencial. Tem que ser presencial. Tá, bem breve, quem sabe em 2020 nós temos um congresso de RH. O Gilvano vem conosco num super evento aqui no Pará. Opa! Conhecer e a força já tá, do hack. Gente, não tem noção. Já tá aceito o convite. Olha assim, olha que convite. Ele vem num evento aqui que nós vamos realizar no Instituto Star Coach, um evento assim, bem motivacional do nosso programa. Então, assim, e vamos, se ele já aceitou o convite, ele não tem como mais dizer não. Não tem mais. Tá? Então, tá finalizando. Beijinho para todo mundo, gratidão. Se fizer sentido, compartilha, nos marca lá nos stories, tá bom? E beijo para todo mundo. Ao coração. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.